prefiro começar com o geral, né? O que é o geral? O quadro que todos os pacientes vão chegar. Todo paciente que não é bem tratado, todo paciente que não leva o tratamento a sério, vai chegar a esse processo de uma insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é a patologia, o processo final de todo o quadro cardíaco. Tá? Então, eu já vou começar por essa terrível situação, para depois a gente falar de outros processos mais tranquilos. Vamos lá, viagem nesse mundo comigo, que é um mundo que eu sou apaixonada e é maravilhoso demais. Vamos falar um pouquinho do tema. Não passei o slide ainda, porque eu tentei arrumar esse final de semana, mas como eu estou em reforma na minha casa, tá uma loucura de pedreiro, de quebração, arrumação, eu não consegui pegar no computador, tá? Mas eu vou arrumar certinho um slide só que vocês precisam saber. Porque senão eu passo um monte de slides, vocês vão ficar perdidos, e eu não quero isso, não. Vamos lá. Vamos começar a entender uma coisa simples aqui, eu já falei, mas eu repito. Cardiopatia. Toda e qualquer cardiopatia, vocês sabem que é a causa de mortalidade e morbilidade, né? Sabemos que com maior frequência, 80% dos casos estão relacionados a cardiopatias isquêmicas, beleza? E 5 a 10% cardiopatia hipertensiva. Ponto. O que acontece? Essa parte de 5 a 10%, que entra uma valvulopatia, uma cardiopatia congênita, um corpo pulmonar, são situações menos preocupantes, porém a gente também tem que lembrar que elas existem. O que a gente está mais acostumado é com o quê, professora? Ah, é um infarto, né? É uma dor precordial, isso é o que a gente está mais acostumado. Mas eu digo para vocês, sempre pensarem assim, por que o coração funciona ruim? Ou por que tem um mau funcionamento? O que leva a esse mau funcionamento, gente? Primeira coisa, a gente pode pensar numa interrupção da continuidade da circulação. Claro, né? Se a circulação ela não for algo contínuo, provavelmente seu paciente vai desenvolver uma condição muito crítica. Isso pode ser por uma ferida por arma de fogo, paciente entrar num quadro hemorrágico, dentre outros processos. Ou, esse mau funcionamento, ele pode ser porque existe um transtorno da condição cardíaca. Então, o sistema cardionector do coração não funciona adequadamente, e aí você pode ter o bloqueio cardíaco, você pode ter uma arritmia, que é mais conhecida FA, né, fibrilação auricular, pode, por que não? Mas também, você pode ter um paciente que o coração dele não funciona bem porque tem uma lesão na válvula. Pode ser uma estenose, uma insuficiência, ou né, uma cortação da aorta. Ou um fluxo regurgitante, que eu acabei até de citar, de regurgitação de mitral aorta. Só que é interessante, gente, que os pacientes que apresentam lesão valvular, geralmente eles são assintomáticos, né? A não ser que o comprometimento da válvula seja grande, para eles terem sintomas aparentes. Caso contrário, são assintomáticos. Mas aí veio o nosso assunto da aula de hoje, que é realmente o quê? O fracasso da bomba cardíaca. Professora, por que fracasso da bomba cardíaca? Porque é a ICC. A insuficiência é o fracasso. O seu coração não consegue mais acompanhar o resto do corpo. Se eu tenho um aumento de demanda, provavelmente eu tenho um aumento de demanda do próprio músculo, do próprio órgão. Por isso a gente sempre trata a insuficiência cardíaca, galera, como a via final comum de todas as patologias cardíacas. Gente, a maioria dos pacientes, sejam hipertensos,
sejam cardiopatas por um processo de uma estenose, hipertrofia ventricular, qualquer outro que seja, vai desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca. Ainda mais se não é tratado. Tá? 10% dos indivíduos acima de 60 anos, 50% dos pacientes têm óbito até 40 anos, infelizmente, e muitos que têm morte súbita, não sabem às vezes nem o que do para quê, de 30% a 50% dos óbitos. Aí vocês me perguntam algo assim, prof, mas um paciente que tem insuficiência cardíaca, faz lá um transplante, tá certo. Porém, se fosse tão fácil o transplante, né? O transplante é a última forma de tratamento. É quando você tem um paciente jovem, por exemplo, ou quando você tem uma criança que por alguma forma o coração ficou insuficiente e essa criança precisa ter uma qualidade de vida, ou esse adulto jovem precisa ter. Porque transplante também não é fácil você conseguir um transplante, né? Se fosse, estava certo, mas é a última tentativa. Agora, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. O quadro de insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome. Por que é uma síndrome? Porque ela tem signos e sintomas. Beleza. Por que ela acontece? Porque o coração, né, passa a ser incapaz. Incapaz do quê? Incapaz de manter o fluxo sanguíneo para necessidade metabólica que cada um de nós necessitamos. A gente divide em uma classificação geral, porque a classificação de insuficiência cardíaca é grande, tá, gente? Depende da anatomia, você pode classificar ela como de forma anatômica, direita e esquerda, você pode classificar ela de alto débito, de baixo débito, você pode classificar ela do lado afetado, direito e esquerdo, vixe, é variável. Mas eu vou comentar isso com vocês agora. Bom, insuficiência cardíaca de baixo débito. Ali está que é mais importante, né? Por quê, gente? Porque geralmente o paciente ele vai ter uma disfunção sistólica, uma disfunção diastólica ou uma disfunção associada, cistodiastólica. A insuficiência cardíaca de alto débito, ela é secundária, tá? Ela não é primária, igual de baixo débito. Por quê, professora? Porque você, o paciente, ele tem uma condição primária que desenvolve um quadro secundário. Por exemplo, uma anemia, uma sepse, beriberi, doença de Paget, fístula arteriovenosa. Eu vou comentar cada processinho desse para vocês. Beleza? Mas aí, o que eu preciso que vocês lembrem comigo uma coisa. Não é só o conceito de insuficiência cardíaca, não é só o que causa a insuficiência cardíaca, né? Mas o processo da fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Por quê? Né? Por quê, professora? Porque o que acontece, meus amores? Se eu não entendo o mecanismo, eu não vou entender o tratamento desse paciente. E assim sucessivamente. Infelizmente, no quadro de uma insuficiência cardíaca, você tem um ciclo vicioso. Olha só. A insuficiência cardíaca está ali, não é um exemplo. O que acontece no quadro da insuficiência cardíaca? Você tem um aumento, hoje a gente chama inotropismo, né, um aumento de força de contração, ou você tem um cronotropismo, que é a diminuição dessa força de contração. Beleza. Sempre a gente tem que pensar o seguinte, o corpo vai tentar trabalhar com mecanismos compensatórios. Então, a gente vai ao máximo do nosso extremo até onde a gente pode compensar. Tudo bem? Tudo bem. Como esse coração, ele está ou esforçando demais ou diminuiu esse esforço por algum outro motivo, existe a necessidade de melhorar esse órgão. Como é que eu vou melhorar a resposta do coração? Eu vou fazer o quê? Vasoconstrição arterial periférica. Quando eu faço a vasoconstrição arterial periférica, eu faço a retenção de sódio e água. Só que aí é que está o problema.
Porque o coração está lesionado, danificado. Um exemplo que ele não está funcionando adequadamente. Eu tenho um mecanismo compensatório, vasoconstrição. Beleza. Fazendo a vasoconstrição, retendo sódio e água, é um mecanismo compensatório. Mas aí, o que é que acontece? Quando eu faço isso, eu ativo o que eu não queria ativar. Eu ativo o meu mecanismo hormonal. E, gente, hormônio é um caso sério. Porque elas tentam ajudar a coitada, só que na grande maioria das vezes elas prejudicam. Mas não é porque elas querem, é porque elas... é o trabalho delas. E esse mecanismo, essa ativação hormonal é o problema. Por quê? Porque você faz uma ativação simpática, juntamente com a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e, consequentemente, liberação de arginina-vasopressina, ADH. Uai, prof, me diga então, qual é o problema aqui? Se está acontecendo tudo isso, não teria que ter problema, só solução, né? Mas não é assim que funciona. Por quê? Se você lembrar do sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma bem simples, o que é que você vai lembrar desse sistema? Eu vi que, né, lá em fisiologia, ou não sei aonde vocês podem, fisiopatologia, esse sistema, ele vai auxiliar. Mas como? É um sistema hormonal que vai regular a pressão sanguínea, vai regular o volume extracelular corporal, vai auxiliar no balanço de sódio e potássio, né? Tem toda aquela questão. Aí eu preciso lembrar daquela famosa história assim, ó. Eu sempre digo, o princípio da medicina, a gente tem que relembrar, porque recordar sempre é viver. E o aluno, às vezes, esquece disso. Como assim, prof? Você tem a renina, certo? Beleza. Essa renina, ela vai ser secretada pelas células do seu aparato justaglomerular. Vocês lembram disso? Lá no rim. Ok. Essa enzima, ela passa a catalisar a conversão de angiostensinogênio, que é um outro processo, uma glicoproteína, e essa glicoproteína, ela é secretada na zona do fígado, hepática. Ok? Beleza. Só que isso faz a conversão em angiotensina 1, e que tem uma ação da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, que converte em angiotensina 2. Tá bom. A angiotensina 2 aqui, nós temos que ela não vai contribuir muito, por quê? Porque ela vai começar a fazer mais liberação de aldosterona pela corteza da nossa glândula suprarrenal. Entendi. Entendi, professora. Tá? E o que acontece? Essa aldosterona, a gente tem que lembrar que nada mais é que um hormônio, um esteroide. Ela é sintetizada na corteza suprarrenal, ela atua conservando o sódio, tá? Conservando o sódio e atua na secreção de potássio. Bom, e o que a aldosterona faz? Ela vai fazer um incremento da pressão sanguínea. Então, me diga, é uma coisa que funciona e não funciona? Aí, se eu perguntar para vocês assim, lembrar desse processo fisiopatológico, né? Gente, qual que seria a ativação e o efeito do sistema renina-angiotensina? Só estou comentando, tá, galera? Bom, esse sistema, ele vai ser ativado, professora, quando tem uma perca do volume sanguíneo. O paciente tem uma queda de pressão, né? O paciente tem uma hemorragia, beleza. Ou o paciente teve um aumento de osmolaridade no plasma. Tá bom. O que acontece? A gente tem 3 coisas importantes para lembrar. Tá? 3 coisas. Vasoconstritor potente, depois da endotelina. Estimular a secreção de ADH, que é a vasopressina. Beleza? A gente também tem que saber que quando a vasopressina é liberada, acontece o quê? Reabsorção de água a nível renal e o paciente tem aquela sensação de sede. Tá. Estimular a secreção de aldosterona, uma hormona que vai aumentar a reabsorção de sódio, tá? E maior excreção de potássio e hidrogênio. E
estimula a atividade do sistema nervoso simpático. E quando a ativação simpática ela é acionada, ela é vasoconstritora. Uai, prof, tá. Então, até aí, qual que é o BO? O BO, gente, aqui é uma cascata. De um que ajuda o outro, e bum! E nada soluciona e volta a mesma coisa. Então, qual é o problema, professora? Que eu não entendi nada. É fácil, gente. O problema é esse. O problema está nos mecanismos hormonais. Porque, uma vez acionado o mecanismo hormonal, ele vai ajudar até certo ponto. Porque depois vai ter um aumento, né? Toda vez que esse sistema é ativado, o paciente ele vai tendo um aumento, né, na pressão, aumento na câmara cardíaca, porque a pressão é maior, hipertrofia ventricular, dilatação ventricular, aumento da pressão nos vasos pulmonares e isquemia miocárdica. Então, o problema está exatamente aí. A falha é essa. Uai, prof, então o que acontece? O que acontece é que nós temos um mecanismo, certo? Que vai auxiliar nesse processo. Usamos fármacos para tentar inibir um pouco a ação desses hormônios, para fazer uma reversão desse processo, para não acelerar. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Que na insuficiência cardíaca congestiva, quando vocês escutarem falar congestivo, tá? Porque são vários tipos de insuficiência, a gente tem um transtorno da função cardíaca, uma incapacidade de manter um gasto cardíaco suficiente. Suficiente para quê? Para satisfazer toda e qualquer necessidade do órgão e dos tecidos. Prof, quais são as causas? Inúmeras. Você pode ter um deterioramento progressivo da função de contração do miocárdio, isso ser por uma lesão isquêmica. Uma sobrecarga de volume ou de pressão, né, que acontece. Uma miocardiopatia dilatada. Vale lembrar que todo músculo cardíaco, quando ele é lesionado, ele se contrai débil ou inadequado. E sempre vai dificultar o esvaziamento normal. Então, olha só, o círculo vicioso do falho cardíaco congestivo. Você pode, gente, ter, vamos supor, esse falho cardíaco congestivo por várias formas. Desde uma enfermidade valvular degenerativa até uma cardiomiopatia dilatada. Exemplos. Toda e qualquer situação vai diminuir o gasto cardíaco. Opa, gasto cardíaco diminuiu? O que eu vou fazer? Vem o meu mecanismo compensatório. A primeira coisa que acontece é o quê? O sistema nervoso simpático é ativado e o sistema renina, angiotensina, aldosterona também, né? Só que tem um aumento. Beleza. Isso faz com que aumente o volume de sangue, isso faz com que haja vasoconstrição excessiva. Só que eu também tenho um aumento da resistência vascular. E volta na mesma coisa. Ai, professor, então aí é difícil, aí é que tá o problema. Pois é, galera, infelizmente é. Tá? Por isso, nós falamos de pacientes, tá? Que apresentam o quê? Quadros de remissão no hospital. Pacientes esses que talvez apresentam cavidades que são incapazes de relaxar adequadamente durante a diástole. Como também aquelas com consequência que não permite o enchimento adequado do ventrículo. Beleza? Então, seja numa hipertrofia ventricular esquerda, seja uma fibrose miocárdica, seja depósito amiloide, seja uma pericardite constritiva, a causa é variada. Por isso que é a via final de todo o quadro patológico. Tá? Prof, me explica uma coisa aqui, insuficiência cardíaca esquerda e direita. Eu já vou voltar para esse slide aqui, porque antes eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Até aí, tudo beleza? Vocês entendem? Ou não? Tudo certo? Vocês conseguiram entender até o princípio do beabá da aula ou não? Desculpa se eu viajei muito ou voltei lá na fisiopatologia, mas é porque era interessante, tá? Deixa eu pegar uma minha aqui.
Aí, sabe o que confunde a mente de vocês e que confundia a minha? São os tipos de insuficiência cardíaca. Ai, sede. Quais são os tipos? Hoje, a gente já trabalha de uma forma muito mais simples, tá? A gente tá no slide, mas eu vou só comentar com vocês aqui. O que a gente avalia hoje? A fração de ejeção, né? A fração de ejeção. A Adri colocou ali congestiva, direita, esquerda, né? Em relação ao lado, sistólica, diastólica. Perfeito. Só que é muito mais fácil hoje a gente colocar em relação à fração de ejeção, tá? Caiu na sua prova hoje? Então já estou explicando para aqueles que ainda não fizeram a prova. Por quê, gente? O que vale lembrar é que um ventrículo, isso eu tenho que passar para vocês, tá? Um ventrículo esquerdo normal, ele expulsa aproximadamente de 55% a 60% de sangue dentro do seu interior. Preste atenção, um ventrículo esquerdo normal, ele expulsa aproximadamente de 55% a 60% de sangue dentro de seu interior, tá? Então, o que acontece? Se o seu paciente tem uma fração de ejeção reduzida, a gente diz que é uma insuficiência cardíaca sistólica. Se o seu paciente tem uma fração de ejeção preservada, é uma insuficiência cardíaca diastólica. Isso tem no slide, eu só estou comentando, tá? Prof, se o meu paciente tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, tranquilo. Isso pode acontecer em alguns pacientes? Pode, é um conceito muito mais atualizado hoje. Você tem um paciente que ele tem uma fração de ejeção normal, mas em algum momento ela pode ser reduzida, tá? Ah, prof, mas é só essa classificação? Não, gente. Ela é sistólica ou diastólica, como eu acabei de dizer aqui, porque ela engloba o ciclo cardíaco. Por isso que eu disse, fração de ejeção diminuída ou normal. Ela pode ser direita ou esquerda, porque o comprometimento ou é só do lado direito ou é só do lado esquerdo. Ah, entendi, professora. Ou ela pode ser o que a gente costuma dizer de congestiva. O que é congestão? Oi? Estou fazendo igual aquele lá. Oi? Ei? Escutam? Congestão nasal, por exemplo. Bora, povo. Quem não caiu na prova provavelmente vai cair, tá tendo sorte já da gente explicar, né? É que envolve o fluxo venoso, né, prof? E aí, o que acontece? Ele tem uma diminuição, não chega com fluxo normal ao coração, né? Que mais? Geralmente, gente, tá certo, tá? Geralmente, quando o conceito hoje da cardiologia diz, o paciente tem uma ICC, uma insuficiência cardíaca congestiva, ou biventricular, significa que o paciente tem insuficiência dos dois lados. Geralmente é aquela insuficiência que começa do lado esquerdo e retrogradamente leva a acometimento ao lado direito. Tá bom? É uma quase global, né? Porque antes falavam global, mas hoje a gente fala congestiva. Entenderam isso? A doutora Fernanda pode perguntar isso para vocês. Aí vocês têm que falar, olha,
tem a de alto débito, tem a de baixo débito, tem do lado, tem diastólica, tem sistólica, tem congestiva, tem direita e tem esquerda, tá? Depois eu posso explicar uma a uma sem problema nenhum para vocês. Beleza? Até aí tá tranquilo? Qual é a porcentagem do ventrículo esquerdo de ejeção de sangue normal? Qual é a fração de ejeção normal? De 55% a 60%, né? Tá? Tanto que a classificação, gente, tem divergências, né? Mas a literatura mesmo, a Associação American Heart Association, diz que é de 55% a 60%. Tem divergências? Eu sei que tem, porque a classificação geral é de acordo com a fração de ejeção, tá bom? E ali diz que se ela é menos que esse valor de 55% a 60%, a gente entra em outro quadro. Mas tudo bem, isso eu não vou colocar na prova, porque se eu colocar vai dar BO, e eu não quero. Mas é só para vocês saberem depois alguns padrões normais. Então, vamos lá. Pois eu vou mandar todos os slides para vocês, bonitinhos, tá? Sem problema algum. Então, essa parte introdutória é nossa. Nós temos que lembrar que, por definição, é um síndrome clínico que ocorre em pacientes que a causa de uma anomalia hereditária ou adquirida do coração, seja estrutural, seja funcional ou ambas, e o seu paciente vai apresentar sintomas, que são dísnea e fadiga, e signos como edema e estertores, e que conduzem com frequência a uma hospitalização e uma má qualidade de vida, assim como menor esperança de vida. O que é que acontece, gente? Esses pacientes, a gente trata duas coisas. Nós tentamos tratar e cuidar da sintomatologia, né? E também tentamos tratar e cuidar dessa repercussão dessa grande bomba cardíaca, para que ela não fale mais do que ela já está. Eu preciso que vocês lembrem definições importantes. O que é um gasto cardíaco? É quando você tem um volume de sangue expulsado por unidade de tempo, que é geralmente igual à frequência cardíaca por volume sistólico. Prof, por que isso? Lá na frente vocês vão entender. Volume sistólico é o volume de sangue expulsado em cada sístole. E o gasto cardíaco depende de pré-carga e de pós-carga. Fácil, simples, vocês já viram isso e têm noção. O que é pré-carga, professora? Né? Pré-carga é o que a gente utiliza para dizer como sinônimo de retorno venoso. E pós-carga é aquilo que a gente expressa, ou que o ventrículo, né? Nosso ventrículo, durante a sístole, ele tem que expulsar esse volume sistólico. Então, nada mais é que a pós-carga, o expulsar desse volume sistólico. Pré-carga e pós-carga. Ok. Por isso que antes, na definição de insuficiência cardíaca, em vez de sistólica ou diastólica, eles colocavam uma insuficiência de pré-carga ou de pós-carga. Mas o conceito vai mudando. E algumas literaturas trazem categorias clínicas importantes. Uma insuficiência cardíaca aguda, crônica, esquerda, direita, sistólica, diastólica, retrógrada, anterógrada, com gasto alto e gasto baixo. Hoje, simplesmente, a gente pode estar relacionando a questão de alto débito, baixo débito, direita, esquerda, sistólica, diastólica e congestiva. Tá? Porque, independentemente de como esse órgão vai se apresentar, a gente tem que saber aonde é o problema, galera. Se o problema é na válvula, se o problema é na artéria, se o problema é no volume, se o problema é na pressão, tudo a gente tem que saber.
aí para a gente classificar. Mas olha o que é interessante. Se eu falar para vocês quais são as causas de insuficiência cardíaca, eu vou ficar aqui a tarde inteira, daqui para o final do ano, porque as causas são inúmeras. Mas o livro, a nossa literatura, ele traz de uma forma muito simples para que a gente possa entender diminuição da fração de ejeção de expulsão. Então, aquela fração de ejeção, né, que está muito diminuída ou comprometida, menor ou igual que a 40%, ou menos que 50%, pode ser por uma arteriopatia coronariana, né, um infarto ou uma isquemia, ou, gente, uma sobrecarga crônica de pressão. Seu paciente pode ter uma valvulopatia obstrutiva, uma hipertensão, ou uma sobrecarga crônica de volume, uma valvulopatia com insuficiência, um curto-circuito, intra ou extracardíaco, ou até mesmo uma miocardiopatia dilatada não isquêmica, né? O paciente ele vai ter transtornos familiares, genéticos, transtorno metabólico, vírico, enfermidade de Chagas, ou um transtorno no ritmo e na frequência. O paciente apresenta lá uma bradiarritmia ou uma taquiarritmia. Essas são as causas de quando eu tenho uma diminuição da fração de ejeção ou fração de expulsão. Entendi, doutora. Mas e aí? Eu posso ter aquele paciente que tem conservação da fração de ejeção, como eu acabei de citar antes. E isso pode acontecer por outras características. Pode ser uma hipertrofia patológica? Pode ser primária ou secundária. Um paciente hipertenso não tratado, provavelmente envelhecimento, uma cardiopatia pulmonar, um transtorno vascular pulmonar, ou um transtorno metabólico, paciente que tem uma tireotoxicose, ou beriberi, paciente que pode ter lá uma amiloidose, uma sarcoidose, uma hemocromatose, né? Um paciente com uma anemia crônica. Então, são condições que é o que eu sempre digo, poxa, eu fiz lá o exame e vi que eu tive alteração da fração de ejeção. Mas essa alteração da fração de ejeção, ela é diminuída ou ela é conservada? Né? Temos que saber isso, se ela é diminuída ou ela está conservada, porque existem diferenças. E a gente precisa saber o que aconteceu para resolver o problema. Beleza, prof. Aí vocês, estudantes, alunos, futuros colegas de profissão, se perguntam: quando eu suspeito de uma insuficiência cardíaca, professora? Quando? Quando que eu tenho um paciente e faço, meu Deus, né? Como que se apresenta esse paciente? Você pode ter um paciente, gente, assintomático. Aqui é o problema, porque a insuficiência cardíaca ela pode ser silenciosa. E vocês vão ter um paciente lá, totalmente assintomático. E isso ele pode levar longo time. Muito tempo sem nenhum sintoma. Tá? Ou você pode ter um paciente crítico. O que é um paciente crítico? Um paciente que tem um baixo débito ou uma síndrome congestiva. Como assim, prof? Me explica. Explico. Paciente que tem síncope, paciente que tem palpitação, paciente que não consegue fazer nada de atividade física e paciente que tem fadiga, né? Beleza? Isso são coisas que, vou abrir minha mente porque isso é crítico. Agora, chega um camarada para você lá, um paciente, e diz para você, doutora, eu não consigo fazer esforço físico, eu não consigo fazer atividade física. Eu tenho dispneia. Não vai falar de dispneia, mas ele vai dizer que tem falta de ar, cansaço, fadiga demais, ou que acorda de madrugada por falta de ar, dispneia paroxística noturna, ortopneia, ou tosse seca. Tá?
O que a gente tem que entender? Que cada forma, cada alteração vai ter seu sintoma clínico característico. Bom, se o seu paciente tem uma alteração, uma insuficiência do lado direito, é diferente do esquerdo. Porque do direito, ele vai ter uma congestão, e essa congestão é sistêmica. Então, ele tem edema de membros inferiores, turgência jugular, reflexo hepatojugular, hepatomegalia e saciedade precoce. Bom, então, cada coisinha a gente tem que analisar. Agora, eu faço a pergunta: como eu diagnostico insuficiência cardíaca? Como eu suspeito? Clinicamente, a gente vai para onde? Critérios de Fran. Fran é um amigo meu, por isso a gente já é muito íntimo. Fran, nós vamos falar dos critérios de Fran. Você tem 2 critérios maiores, né? Ou um maior e 2 menores. Isso aí faz já o seu diagnóstico. Claro que você pode solicitar um eco, né? Um eletro, pode, com certeza. Mas isso praticamente já conclui o diagnóstico. Prof, como é que é? Olha lá, gente. Critérios maiores. Primeira coisa, paciente que apresentou disneia paroxística noturna, abre o olho, galera. Disneia paroxística noturna é quase que mesma coisa que insuficiência cardíaca. Eu ia falar uma expressão, mas não vou, porque o horário não permite. Mas é o PAN e PAN, junto, eles estão juntos. Turgência jugular, crepitação pulmonar, cardiomegalia, radiografia de tórax, edema agudo de pulmão, presença de terceira bolha, que também é algo muito característico, né? Paciente que tem, gente, a presença de terceira bolha significa dilatação, tá? Um coração mais dilatado. Geralmente é uma insuficiência cardíaca sistólica, beleza? Ó, o paciente tem B4, significa hipertrofia, uma hipertrofia concêntrica. Tá? O paciente ele tem dificuldade de relaxar o coração, então é uma insuficiência diastólica. Tá? Mas lá, terceira bulha, aumento da pressão venosa central, refluxo hepatojugular, perca de peso, gente. Camarada teve perca de peso, 4,5 kg, né? Em 5 dias em resposta a um tratamento, para mais ou para menos. Vou suspeitar de câncer se ele tiver outros quadros desses? Jamais. Critérios menores, edema de tornozelo bilateral, tosse noturna, uma tosse seca, dispneia aos esforços, hepatomegalia, derrame pleural, diminuição da capacidade funcional em 1/3 da máxima registrada previamente, taquicardia, né? Tudo isso são critérios. Poxa, você reuniu 2 maiores, ou pegou lá, o paciente tem uma disneia paroxística noturna, viu lá, fez um raio-x, tem derrame pleural e teve tosse noturna, pode ser já um início de um diagnóstico. Eu vou precisar de exame complementar? Claro, eu preciso sempre de um auxílio, mas eu já posso dar o diagnóstico. Tem um outro critério que muitos preferem utilizar, que é o critério de Boston, né? Depois, já passado pelos critérios de Frankman, faz o critério de Boston. O critério de Boston, ele é um pouco mais expressivo. Por quê? Porque ele divide. Ele divide a clínica, ele divide o exame físico e ele divide a radiologia de tórax. Então, clinicamente, você tem ali, né? Observa só o fato da dispneia. Se é em repouso, se é paroxística noturna, se é ao caminhar em área plana, ou em áreas em aclive, ou ortopneia. O exame físico, o que vai avaliar? A frequência cardíaca, a pressão venosa jugular, se tem crepitação pulmonar, se tem terceira bolha e se tem sibilo. No tórax, fez a radiografia, tem um edema pulmonar alveolar, tem um edema pulmonar intersticial. Opa, isso aqui é um derrame pleural bilateral. Teve um índice cardiotorácico elevado. Teve uma redistribuição do fluxo em região superior.
Tudo isso, o que você vai fazer? De 5 a 7 pontos, se seu paciente reunir, é possível. Maior que 8, já é diagnóstico, tá? Então, prof, o que mais usa? Claro que são os critérios de Frankman até hoje. Porém, os critérios de Boston também são bem utilizados. Certo? Analisamos tudo isso. Vimos já também o que acontece no processo fisiopatológico. Vimos também, e só não falei isso porque eu falei só da parte hormonal, mas aqui vale lembrar, gente, que todo dano no músculo cardíaco, você tem uma perca de miocito cardíaco, só que é uma perca funcional. E toda e qualquer parte desse miocito em que for comprometida, dessa estrutura, vai fazer uma alteração da capacidade. De quê? Capacidade de gerar força. Beleza? Prof, então, o que acontece? Se o coração não relaxa, se o coração não contrai como ele deveria fazer, isso vai comprometer, consequentemente, esse paciente. Por que muitos processos, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, a gente fala de remodelação do ventrículo esquerdo? Por quê? Né? Falou de insuficiência cardíaca, você fala de remodelação de ventrículo esquerdo? Mas por que isso? Por que muitas vezes a gente só cita isso? Porque a gente tem vários completos processos que ocorrem a nível celular. Por que eu tenho uma remodelação desse ventrículo? Por que acontece isso, professora? Né? Tudo isso a gente pensa e acha que não é importante. Porém, se você for parar para pensar, tudo tem um fundamento. Certo? E eu gostaria que vocês não esquecessem. Tá bom? Remodelação. Acontece? Claro que acontece. O que acontece, professora? É um mecanismo de compensação. O mecanismo de compensação na insuficiência cardíaca é gigantesco. Você vai ter lá uma resposta hormonal, você vai ter uma resposta dos rins, né? E você tem a hipertrofia do órgão. Mas por quê? O porquê que eu quero saber, professora? Porque o seu coração, ele tem que trabalhar com mais força. Então, a sua parede, ela vai fazer o quê? Distender. Só que ao mesmo tempo que ela distende, ela engrossa. Tá? Isso é o mesmo processo que acontece no bíceps. Você fica lá pegando peso, ele vai crescendo, não vai? Vai. Só que esse aumento desse coração, o aumento do tamanho, essa hipertrofia, faz até então com que o coração mantenha a quantidade de sangue que bombeia. Beleza. Faz com que ele funcione em relação ao gasto cardíaco. Só que o coração aumentado, né? Coração que está aumentado, tanto de tamanho ou engrossado, o que acontece? Ele vai ficando rígido, igual nossos músculos. Quanto mais a gente malha, mais a gente treina, mais rígido vai ficando. E essa rigidez faz com que ele não relaxe e não contraia adequadamente. Certo? E outro detalhe, se o ventrículo é alterado, as válvulas também podem ter um mau funcionamento. Mas por que, professora? Porque pode estirar, pode aumentar a abertura dessas válvulas. Então, essas consequências, esses mecanismos de compensação, eles são até certo ponto, tá? Mas eu não vou comentar nisso aqui, porque ali vocês não precisam, eu não vou ficar falando de, o que acontece lá na disfunção sistólica e diastólica, né? Você tem a mudança de um miocito de um coração insuficiente. Beleza. Coração insuficiente, diminuição de função sistólica de ventrículo esquerdo. Disfunção sistólica, ou diminuição da função sistólica, ativação neurohormonal. Tudo que faz o que acontece esse processo vai alterar a capacidade do miocito para contrair, né? E isso, claro, diminui a função sistólica do ventrículo esquerdo. E assim sucessivamente, tá?
Na disfunção diastólica, você tem um problema que é na relaxação. A relaxação do coração depende de ATP. E aí, como? Se esse ATP está regulado pela captação de cálcio citoplasmático ou no retículo, né? Prof, então quer dizer assim, se um não funciona, esses mecanismos são para todos, né? Como eu disse, da remodelação do ventrículo, tá? Então, tudo isso vocês já viram, tudo isso vocês já sabem. Qual é o meu foco? O meu foco é que vocês, além das manifestações clínicas, entendam todo o conjunto, para que lá em farmacologia vocês tenham uma resposta do que vocês precisam. Certo? Como eu sempre digo, gente, não é um fator prioritário a gente identificar só a causa subjacente do problema. A gente tem que saber a causa desencadeante, o que aconteceu para esse quadro de insuficiência cardíaca. Beleza? Isso a gente tem que saber. Prof, e aí? O que a senhora tem para dar de exemplo? Vamos lá. Vamos citar aqui, ó, uma causa desencadeante, um paciente com embolia pulmonar. Gente, todo paciente que tem alteração, principalmente nesse processo que a gente diz de uma insuficiência cardíaca, ele pode fazer o quê? Pode cursar com edema, não, com embolia pulmonar? Pode. Por que não? Por que não? Quando o coração de vocês ele é lesionado, ele pode formar coágulos de sangue. Esses coágulos eles vão ficar dentro da cavidade cardíaca. Certo? Por quê? Porque às vezes dentro da sua cavidade cardíaca, o fluxo sanguíneo está lento. Quanto mais lento, mais é claro que eu tenho agregação. Certo? Então, um trombo teve seu desprendimento, um êmbolo viajou para todo que é lugar. Primeiro lugar, pulmão. Por que os pacientes com insuficiência cardíaca chegam no hospital com acidente cerebrovascular? Pode ser por isso? Claro que sim. Então, esses pacientes que têm baixo gasto cardíaco e inatividade física têm o maior risco de desenvolver trombo, foi o que eu acabei de dizer, tá? Também nas veias e na extremidade inferior, senão que dentro do órgão. Por exemplo, essa embolia, ela pode causar uma elevação da pressão arterial pulmonar, pode produzir ou empeorar uma insuficiência do ventrículo direito. Né? Também a gente tem que entender que esses êmbolos podem levar a um infarto pulmonar. Então, eu sempre digo, é um mecanismo que desencadeia outro. Infecção, galera. Existem pacientes que apresentam congestão vascular pulmonar. Esses pacientes, teoricamente, são muito mais suscetíveis à infecção pulmonar. Agora pensa, febre, taquicardia, hipoxemia, tudo exige o quê? Um aumento da demanda metabólica. Né? Tudo pode sobrecarregar o miocárdio. Tá? Mas sempre, gente, nós temos mecanismos compensadores. Aquilo que ainda está hoje compensado, amanhã pode ser o que? Descompensado. Principalmente se o paciente tiver já uma enfermidade cardíaca crônica. O paciente foi para o hospital, ele já tinha uma congestão vascular pulmonar, teve uma pneumonia, da pneumonia veio a óbito, porque o coração dele não aguentou, foi para UTI e não aguentou. Por quê? Por esse motivo. Logo, uma anemia. Na anemia, gente, você tem um paciente que tem uma necessidade tisular de oxigênio, né? E essa necessidade, para ela ser preenchida, a gente precisa de um incremento do gasto cardíaco, tá? Esse incremento, né, só leva em consideração, como diz aí, um coração normal.
Um coração patológico sobrecarregado pode compensar? Pode. Só que também pode ser incapaz de aumentar esse volume de sangue para bombear até a zona da periferia. Então, você tem um paciente com anemia, um paciente que tem um coração previamente compensado, pode fazer o quê? Fazer um mecanismo de uma distribuição insuficiente de oxigênio. Ah, e o paciente desencadeou uma insuficiência cardíaca por anemia. Por quê? Porque o coração teve que trabalhar 10 vezes mais para compensar a carência dessa questão anêmica. Então, um quadro leva ao outro. Embaraço, gente. Embaraço é uma coisa característica. Olha, eu já tive pacientes que tiveram febre reumática na adolescência e quando criança. E que, quando estavam embaraçadas, produziram um quadro de insuficiência cardíaca. Poxa, professora, é assim? Descobriu no embaraço? Claro! Né? Do embaraço, se descoberto, depois do parto pode voltar a compensar? Pode, mas às vezes é perigoso a gestante ter que fazer, a ex-gestante, né? Ter que fazer uma valvuloplastia. Vamos entender. O paciente tem lá uma tirotoxicose. Anemia, como na anemia, na febre, nesse processo de tirotoxicose e no embaraço, você também vai ter um aumento do gasto cardíaco, né? Você precisa de uma perfusão tissular adequada. E aí, o que acontece? Você tem, de repente, aparição ou empeoramento da insuficiência cardíaca. Isso pode ser sua primeira manifestação clínica, aparecer de primeira vez, por exemplo, no quadro de um hipertireoidismo. Né? Até então, é uma paciente com uma enfermidade cardíaca previamente compensada. Então, o que acontece? Tudo que for aumentar, incrementar o gasto cardíaco, reflete em quê? No coração. E você pode desenvolver um processo muito mais patológico do que se pensa. Como eu disse, mulheres com enfermidade valvular reumática. Às vezes, o pai e a mãe não lembram de falar que isso foi um fator importante quando ela era adolescente ou criança. Aí, embaraçou, né? Opa, teve todo o quadro sintomatológico de uma insuficiência cardíaca, descobriu, fez um eco, descobriu. Porque, gente, valvulopatia não é sintomática. Na grande maioria das vezes, o paciente não tem sintoma. Então, outra condição, arritmia. Arritmia que é um problema sério. Paciente de vocês tem uma alteração no sistema cardionector do coração, né? Então, todas as arritmias são causas frequentes de insuficiência cardíaca. Por que, professora? Se é um problema lá no sistema cardionector, o que é que tem a ver? Se você tem um paciente com uma taquiarritmia, ele vai trabalhar muito mais acelerado que o normal. Então, não tem tempo para fazer o preenchimento ventricular adequado. Se eu não tenho como fazer o preenchimento ventricular adequado, como é que ficam as minhas outras necessidades metabólicas? Pacientes que têm, né, um exemplo, enfermidade coronariana, tem as taquiarritmias, acabam produzindo uma disfunção miocárdica. Tudo cansa, né? Tudo cansa. Você tem um paciente que tem uma dissociação, contração auricular e ventricular, né? Cada um tem que fazer seu trabalho. Enquanto um contrai, outro relaxa, enquanto outro contrai, outro relaxa. E às vezes acontece de forma simultânea, que é o que acontece em muitos quadros de arritmia. O que você tem aí? Você teve uma perca do mecanismo de bombeio auricular, e isso eleva a pressão auricular, e, consequentemente, força a ventricular. Qualquer arritmia associada a uma condução ventricular anormal, a função miocárdica ela pode estar afetada. Por quê? Porque tem uma perca de sincronismo na contração ventricular.
Ah, prof, eu não tenho, eu tenho bradicardia, estou tranquila, então, meu coração só é mais devagar. Pois é. Mas aí o que acontece? Se você tem uma bradicardia, e essa bradicardia está associada ao seu bloqueio auriculoventricular, como é que vai chegar impulso suficiente na zona ventricular? Então, você vai precisar de uma grande elevação do volume de contração para evitar uma diminuição do gasto cardíaco. Então, gente, a gente tem que sempre saber o problema, o porquê do para quê, porque senão a gente não consegue reverter o quadro. Febre reumática, né? Diversos fatores ou infecções e afecções inflamatórias que afetam, que possam afetar o miocárdio. Professora, às vezes o paciente ele não tem uma enfermidade cardíaca pré-existente, às vezes ele tem. Então, se vocês forem parar para pensar, várias coisas podem levar a uma consequência futura, é o que eu disse. Por isso, ela é a via final de todo o quadro patológico. Um processo de uma endocardite infecciosa, né? Você tem uma lesão de válvula, ou uma anemia, ou uma febre, ou uma miocardite, que geralmente ocorre no processo de uma endocardite infecciosa. Isso pode vir separado ou junto e precipitar uma insuficiência cardíaca. Né? Você tem 5 coisas em uma, por exemplo. Então, parem para pensar. Vários mecanismos estão associados. Quer ver o que hoje todo mundo comenta e que a maioria dos pacientes estão desenvolvendo, terão grande possibilidade de desenvolver qualquer cardiopatia, incluso a insuficiência cardíaca, é por questão emocional. Até excesso físico, dietético, ambiental, incluso emocional, é importante. Se você tem um aumento da ingestão de sódio, né? Ou faz interrupção de fármacos que tratam a sua insuficiência cardíaca, ou é aquela pessoa fissurada por atividade física 24/24. De uma forma ou de outra, o que é para ajudar, prejudica. Tudo em excesso faz mal. E principalmente, gente, crise emocional, né? As crises emocionais, elas podem fazer descompensação cardíaca muito rápida, e é o que está acontecendo hoje com as pessoas. Estão infartando mais cedo, estão vindo a ter processos de insuficiência muito mais cedo. Hipertensão sistêmica é o que a gente mais vê. O seu José chegando lá para consultar com a gente, cefaleia, né, uma dor de cabeça intensa, náusea, vômito, zumbido no ouvido. Opa, ele está numa crise hipertensiva, né? Chega lá, a pressão está 22%, ou 220%. Ele é um paciente hipertenso não tratado, porque ele não tem a frequência de tomar os seus remédios. E aí, o que acontece? Ele tem uma rápida elevação da sua pressão arterial, né? Interrompeu o tratamento, e isso vai fazendo o quê? Descompensando o coração. Porque toda vez que ele tem essa descompensação em relação à sua pressão, o sistema dele tem que trabalhar 3 vezes mais para, opa, relaxa aí, meu querido, senão você vai ter um piripaque no Chaves. Tá? No infarto, os pacientes que já têm cardiopatia isquêmica crônica compensada, ou um infarto recente, às vezes não tem nenhuma manifestação clínica. Pode deteriorar a função ventricular? Claro que sim. E desencadear uma insuficiência cardíaca, galera. Então, são várias formas que, se a gente citar aqui, vai ficar o tempo todo falando. Né? Tudo pode acontecer? Tudo pode alterar? Pode. Beleza? Pois não? Mirna? Daniel? Alguém falou algo?
Você estava falando de doença de Chagas, o que é que você estava dizendo? Não? Pessoal, vai dar 4 horas, sim, é uma das principais causas de ICC, né? Vai dar 4 horas, eu vou dar um intervalinho para vocês de 10 minutos e a gente continua na nossa aula de insuficiência cardíaca. Tá rápido demais? Tá de boa aula? Estão conseguindo acompanhar? Acho que vocês já tiveram essa aula, né? Estava falando um pouquinho, né? Um pouquinho, quase tudo muito, de insuficiência cardíaca, tá bom? Meus filhos, eu coloquei um dado muito importante, falando de conceitos, como é que a gente faz o diagnóstico, disso e daquilo, mas aqui ficou mais resumido para que vocês possam entender. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca à esquerda, a gente coloca como uma das causas principais, né, a cardiopatia isquêmica, a hipertensão, a valvulopatia aórtica e mitral, certo? E até mesmo um processo do que a gente considera uma miocardiopatia. Prof, por que às vezes é tão difícil, é tão complexo entender todas essas questões, todos esses processos? É que, na realidade, se a gente divide em esquerda, direita, ou congestiva, ou biventricular, fica mais fácil de entender o ponto de ação, qual é o problema. A manifestação clínica frequente na insuficiência cardíaca esquerda seria a congestão pulmonar, né? Ou até mesmo o paciente pode apresentar um edema, justo por uma dificuldade de drenagem vascular pulmonar. Só que o que vale deixar muito claro, quando alguém perguntar para vocês qual é o sintoma da insuficiência cardíaca esquerda, vocês sempre têm que lembrar o seguinte, que a insuficiência cardíaca esquerda, ela produz uma acumulação de líquido nos pulmões, tá? O que causa aí um processo de dificuldade respiratória, um processo de dísnea. Então, ao princípio, o paciente de vocês, ele tem uma dísnea que vai ser apresentada somente durante a atividade física, tá? Mas, à medida com que essa insuficiência cardíaca ela vai avançando, geralmente aí o paciente começa a apresentar um quadro progressivo, incluso ao repouso. Bom, prof, o que é interessante? Interessante quando a gente fala de dísnea aqui, é que os pacientes que apresentam insuficiência cardíaca esquerda, já num grau mais grave, mais acentuado, elas podem sentir dificuldade respiratória quando elas estão acostadas, tá? Professor, então isso a gente caracteriza como ortopneia, certo? Perfeito. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a força da gravidade sempre vai fazer com que chegue mais líquido aos pulmões, tá? O que também pode acontecer, né, uma sibilância, o que pode acontecer um quadro de dísnea paroxística noturna, certo? Isso é interessante a gente lembrar. Cansaço, debilidade, a prática de atividade física, tudo isso vai acontecer por quê? Porque cada vez mais esses músculos, eles não estão recebendo a quantidade suficientemente de sangue, beleza? Então, é uma das coisas importantes que a gente tem que ter em conta. A diminuição desse gasto cardíaco vai provocar a redução da perfusão renal, o que vai levar a uma retenção de sal, podendo ter uma necrose tubular isquêmica e até mesmo, gente, um transtorno na excreção renal. Então, é muito comum que esses pacientes, eles tenham um comprometimento renal, né, a longo prazo aí desse processo evolutivo. Já a insuficiência cardíaca direita, a gente diz que geralmente a causa principal é por uma consequência da insuficiência cardíaca esquerda, tá? Prof, mas e aí? Existe uma causa relacionada a uma afetação intrínseca dos pulmões, um processo de uma vascularização pulmonar, ou seja, uma causa de obstrução funcional da saída do fluxo do ventrículo direito, que é o que a gente chama da condição do corpo pulmonar, né? Ou até mesmo por um processo de uma enfermidade valvular tricuspídea ou pulmonar. Vale lembrar que na insuficiência cardíaca direita,
a gente costuma dizer que o principal sintoma sempre é, né, relacionado à acumulação de líquido, tá? O paciente vai ter o quê? Edema. Edema em pés, edema em tobilhos, edema em perna, edema em zona lumbar, edema no fígado, edema no abdômen, tá? Isso pode acontecer. O que que acontece? Nós temos um paciente, né, e esse paciente, ele passa a ter essa acumulação de líquido. Essa acumulação de líquido, ela vai sendo progressiva, justamente pelo fato, né, de ser o principal sintoma associado à insuficiência cardíaca direita. Quanto maior for essa acumulação de líquido, da zona próxima ao fígado, ao estômago, o paciente, ele sempre vai reclamar para você do quê? Náusea. Ele sempre vai reclamar para você que ele está com aquela sensação de plenitude, como se ele tivesse comido um boi, uma vaca, 5 quilos de carne, sempre vai ter essa, nossa, doutora, eu estou comendo pouco, mas parece que eu estou comendo um boi, tá? Com isso, esse paciente vai apresentar uma distensão abdominal, mas futuramente pode ter a perca de apetite, certo? E o que vale lembrar, em caso de insuficiência cardíaca grave, principalmente a direita, como nós estamos ponderando aqui, o paciente ele vai apresentar uma perca de peso ponderal, tá? Uma perca de massa muscular, e é o que a gente chama assim, que geralmente os pacientes têm aquela famosa caquexia cardíaca. Isso é muito importante, beleza? Prof, então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que observar dois fatos importantes. Que o ventrículo esquerdo tolera bem sobrecarga de pressão, mas não tolera sobrecarga de volume, bom? Que geralmente acontece aí um edema agudo de pulmão. E que o ventrículo direito tolera bem sobrecarga de volume, mas não tolera sobrecarga de pressão, né? O que a gente associa com tromboembolismo venoso, ou até mesmo a falência do próprio ventrículo direito. Ok. Um dado importante é em relação ao quadro clínico. O quadro clínico, a gente viu que geralmente vai ter uma dispneia progressiva, né? Aos esforços, que depois pode ser em repouso, ou uma ortopneia, ou a disneia paroxística noturna, que é o fator principal, ou uma tosse, um edema, uma noctúria, uma caquexia, uma palidez e pele fria, né? Ou uma palpitação, uma síncope, dor torácica, dentre outros quadros. Então, quadro clínico, a gente embasa naqueles critérios de Frankman, que a gente já viu antes, e até mesmo, né, para a gente ter um respaldo aí para um melhor diagnóstico desses pacientes, tá? Detalhe importante para vocês. Vamos fazer o exame físico? Vamos. Às vezes, ao início, o exame físico não tem algo muito característico. Porém, com o passar a progressividade do caso, a gente vai encontrar um paciente que pode apresentar uma distensão venosa jugular. Essa distensão venosa jugular, ela vai acontecer por quê? Porque vai ter um aumento da pressão venosa central. Certo? O ictus, você vai lá fazer uma inspeção, uma palpação do ictus. O ictus, ele pode estar alterado, né? Alterado em localização e até mesmo intensidade. Ah, o paciente tem presença de B4, de quarta bulha, ou até mesmo de um sopro cardíaco, tá? Ou o paciente ele tem a presença da alteração de ritmo. Você vai lá fazer um eletro, você vê ou tem uma percepção ali, talvez, de um floater, de uma fibrilação, e vê que o ritmo cardíaco está alterado. Edema de membros inferiores. A ausculta pulmonar é importante, porque você vai ter que auscultar esses pacientes, e vai perceber que tem estertores crepitantes, pode ter sibilo, ascite, derrame pleural e até mesmo hepatomegalia. São variados, né, ao exame físico, como a gente diz, várias coisas a gente pode analisar, coisas de maior importância e coisas de menor importância. Uma coisa que eu preciso ressaltar aqui, a gente fala assim, pérolas, né? Quais são as pérolas? Dispneia aos esforços sugere insuficiência cardíaca.
Dispneia ao repouso sugere doença pulmonar, tá? Dispneia paroxística noturna clássica, a gente diz que é um forte indicador de insuficiência cardíaca. Aquele paciente que dormiu, acordou, né? Com essa sensação de falta de ar, opa! Praticamente a gente já disse que é um grande indicador de insuficiência cardíaca. Guardem essas pérolas, guardem os critérios que vai ser muito bom e vocês vão precisar. Prof, eu posso solicitar alguns exames para complementar o meu diagnóstico? Deve, né? Você pode pedir uma radiografia de tórax? Pode. Um eletro? Pode. Um eco? Pode. Análise de sangue? Pode. Principalmente o BNP. A cintilografia, a ressonância, o cateterismo, eles vão ficar um pouquinho para o final, tá? Se é que a gente precisa desvendar aí a causa. Por que radiografia? Primeira coisa que a gente vai solicitar é uma radiografia. Por quê, professora? O que a gente vai encontrar? Você pode observar se é que tem um aumento do coração, se tem uma congestão dos vasos sanguíneos, se tem acumulação de líquido nos pulmões. Isso você pode evidenciar. Vai fazer um eletro, né? Você vai ver, vai fazer o eletro para quê? Para ver se o ritmo cardíaco está normal, para ver se existe uma possibilidade desse paciente já ter sofrido um infarto, às vezes aparece no eletro, né? Um infarto não recente, mas uma questão de memória. Ah, prof, mas de todos, o que eu tenho que solicitar? O que a gente chama de ecocardiografia, tá? A eco é importante. Por quê, professora? Porque a gente tem como avaliar a função cardíaca. A gente tem como avaliar a função ou a capacidade de bombeamento desse órgão, tá? Tem como analisar as válvulas cardíacas. Então, isso é importante, certo? Primeiro, você tem que ver se as paredes, elas são engrossadas, né? Se ela tem uma distensão e se é normal, se essas válvulas, elas estão funcionando normalmente, se tem contração e essa contração é normal, se tem alguma porçãozinha do coração que está contraindo de forma anormal, e claro, né, gente, a gente consegue também avaliar se existe uma disfunção em relação ao ciclo cardíaco, se é sistólico ou se é diastólico, ok? Vale avaliar, claro, a fração de ejeção, isso é importante. A gente até brincou aqui que existe não é uma briga, mas cada um pondera uma situação, né? A literatura traz aí que a fração de ejeção, a nível do ventrículo esquerdo, que ele expulsa aproximadamente aí de 55% a 60%, tá? Que uma fração de ejeção considerada baixa é menor que 40%. Outras já dizem que é menor que 50%. Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Prof, por que análise de sangue? Eu ainda coloquei aqui para vocês, a gente pede, geralmente, o PN. Né? O que é PN? Péptido natriurético. Para quê, professora? O que isso faz? O PN, elas são substâncias que elas começam a se acumular no sangue quando um paciente ele está em falho da bomba, quando existe uma insuficiência cardíaca, tá? E vale lembrar que também isso não é só para detectar ou para falar de insuficiência cardíaca, mas o que a gente tem que ponderar? Que essas provas, né, provas de péptido natriurético, que vão medir o valor de BNP ou NT-proBNP, são importantes para que a gente consiga evidenciar uma forma a mais para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, tá? Então, assim, vocês vão ver que tem dois tipos de péptido natriurético, o BNP e a porção N terminal do propéptido natriurético tipo B. Mas a gente só pede isso por quê? Porque eles costumam estar elevados quando o processo de insuficiência cardíaca já está instalado. Então, níveis altos,
Eles podem significar que o coração não está bombeando a quantidade de sangue, tá? Que o corpo necessita, beleza? Então, a gente solicita e avalia. Para a gente concluir, vocês também vão conhecer que existe a classificação, né? Muito importante, que é a classificação funcional, que isso é estabelecido não por mim, mas por New York High Association, que 1, 2, 3 e 4 em relação à classe funcional é que, quando você tem a classificação 1, é que você tem um paciente que ele não tem limitação física, certo? Ele tem cansaço aos grandes esforços, e quando ele vai para a ergometria, ele tem ali, né, equivalente, não é um valor exato, mas é equivalente ao aguentar aí aproximadamente 6 metros. 2, uma limitação física leve, cansaço a moderados esforços, e na ergometria vai de 4 a 6 metros. 3, uma limitação física já mais moderada, dispneia a pequenos esforços, e uma ergometria aí menor que 4, a 4 metros. E 4, já é aquele paciente que ele tem a limitação física totalmente grave, ele vai ter sintomas em repouso, ele vai ter sintomas a mínimos esforços, não tolera de forma nenhuma ergometria, tá? Então, essa classificação é interessante. Muitos alunos me perguntam o seguinte: prof, tem prevenção para isso? Na realidade, a prevenção para a insuficiência cardíaca é o tratamento daquilo que pode causar, certo? Então, assim, como assim, professora? Por exemplo, o paciente com uma hipertensão arterial, o paciente obeso, o paciente que tem uma apneia obstrutiva do sono, uma valvulopatia, uma obstrução coronariana, anemia, transtorno tiroideio. Nós temos como fazer o quê? Controlar o processo para que não desencadeie um outro processo. É isso que a gente avalia, né? É isso que é mais importante, tá? E tem um estágio da insuficiência cardíaca que também pode ser utilizado, que eles trazem como estágio A, B1, B2, C e D. Como assim, professora? Aqui avaliam aqueles pacientes que apresentam predisposição a desenvolverem qualquer cardiopatia. Por exemplo, o estágio D é aquele paciente que está no estágio final da doença cardíaca, já tem manifestação clínica de insuficiência cardíaca congestiva, tá? E isso é refratário à terapia padrão. Estágio C é um paciente que apresenta uma doença cardíaca estrutural, com remodelamento cardíaco, histórico e manifestação clínica de CC. Como eu digo, gente, toda cardiopatia, ela pode ter como sua via final terminal insuficiência cardíaca. Então, o que a gente tem que lembrar é que não é chegar lá no final do processo e começar a tratar esse paciente, tá? Aqui é um slide completo de vários quadros patológicos, mas de insuficiência vai até aí. O que eu preciso comentar com vocês é, em relação ao tratamento, só comentar, tá? Porque eu não vou entrar a fundo, beleza? Mas a mudança, o hábito, o estilo de vida desses pacientes melhoram muito. Então, isso é um fator que contribui para uma melhora progressiva. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Vamos tratar? Vamos. Quando eu falo de fármacos para insuficiência cardíaca, eu estou falando de 2 gerais, tá? Aqueles medicamentos que vão ajudar a aliviar os sintomas. Diurético, nitrato, digoxina. E agora? A gente tem fármacos que ajudam a melhorar a sobrevivência, tá bom? Como assim, professora? Que ajudam a fazer com que essa bomba continue funcionando de forma adequada. Aí entra vários, né, gente? Inibidor, o famoso IECA, beta-bloqueador, antagonista de aldosterona, o ARA2, ou o IRAN, inibidor de cotransporte de sódio glucosa tipo 2,
inibidor de nódo sinusal. Então, o tratamento farmacológico é gigantesco, tá? Gigantesco mesmo. O que vocês não podem esquecer... Ah, não, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm fármaco, né? Todo e qualquer diurético, ele pode ser administrado sem problema nenhum? Por quê? Porque tem alguns fármacos diuréticos que ele podem criar outro problema, né? Por exemplo, via renal, principalmente. E aí, qual? O hidroclorotiazida, por exemplo. Perfeito. Qual que é a principal consequência da hidroclorotiazida? Hipopotassemia, né? A hipopotassemia, gente, é a principal consequência, tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado, viu? O que o potássio faz? O que o potássio faz? Relaxamento. Quem mais? Contração. Quem dá mais? Cada regula o batimento. No caso, ele faz uma despolarização, né, professora? A umbral de ação fica mais longe para chegar a dar uma contração. Show. E se o paciente tiver um desequilíbrio desse potássio? Ele pode ter uma bradicardia. Pode, incluso, até chegar à parada cardíaca, né? Sim. Você sabe por que eu tô comentando isso com vocês, gente? Porque isso caiu na minha prova e era uma pergunta bem tranquila, né? Você fala assim, poxa, o paciente chegou lá com um quadro de uma descompensação, você começou a fazer o que é o protocolo e você administrou hidroclorotiazida em vez de uma furosemida, uma espironolactona, qualquer coisa outra. E o que o paciente começou? Começou a perder potássio, entrou no quadro de uma hiperpotassemia e desenvolveu uma parada cardiorrespiratória. O que acontece? Muitas situações que a gente não entende a via farmacológica, a gente prejudica os pacientes. Por quê? Porque se a gente não sabe a ação de um fármaco e a gente elege esse fármaco sendo o mais importante ou prioritário, eu posso, uma coisa que já está descompensada, descompensar mais ainda. Então, tomem cuidado, porque a classe dos diuréticos, o diurético de asa, né? Tomem muito cuidado com o que vocês vão administrar. Porque, às vezes, um quadro que já está totalmente desregulado, você consegue piorar. Aí você tem um paciente lá que chegou com edema agudo de pulmão, né? O paciente com edema agudo de pulmão, você foi lá, administrou uma hidroclorotiazida e papapá, o paciente descompensou e bum! E aí? Tá? Pessoal, eu não acabei ainda, mas para aqueles que quiserem sair, podem ficar à vontade. Eu vou só colocar aqui uma história clínica para vocês entenderem. Essa história clínica é a história clínica. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ô, professora. Oi. Tem um caso também que um paciente tomava antipertensivo e quando às vezes ele tomava uma cervejinha a mais, final de semana, ele na segunda-feira vivia tomando diurético para dar uma desinchada. E teve uma parada, porque ele associou junto os antipertensivos e mais diurético,
Sobreviveu? A sorte que sim. Show, hein? Imagina? Isso, Anderson, não acontece só com camaradinho, não, que faz uso de remédios para pressão arterial, senão que muitas pessoas que ficam naquela pilha de retenção de líquido, e hidro em cima de hidro em cima de hidro, o que acontece? Eu já atendi, acho que 2 casos ou 3 casos, se não me engano, de pacientes de 18, 22, 25 anos que chegaram com parada cardiorrespiratória, né, e você pedir um controle geral de eletrolitos, o paciente está com uma hiperpotassemia severa, e aí você rapidamente consegue reverter a situação. Porém, se você demora para descobrir o quadro, e nessa hora você já entubou, nessa hora, se precisar, você já desfibrilou o que tinha que desfibrilar, já fez uma série de coisas. E por quê? Porque às vezes você não sabe, né? Você sabe se ela tomou algum fármaco, ingeriu alguma coisa? Não sei, e pronto. Sabe quem acontece muito isso, professor? Esses lutador que para perder, baixar peso para luta, entra numa noia de diurético e transpiração. Até uma hora que não vai conseguir lutar mais, né? E você acha que isso, já que a gente está falando disso, né? Você acha que isso pode, depois de um tempo, prejudicar a nossa grande bomba, que é o coração? Com certeza. Eu até engasguei aqui, com certeza, né? Sempre digo que a consequência do hoje é o amanhã. Mirna, tem gente que usa furo para igual se chupasse um house, né? Uma balinha. De tempo em tempo tá tomando, vai. Olha lá, gente, esse caso clínico aqui foi um caso clínico que até mandei para vocês de um modelo, mas é um caso clínico bastante interessante, se vocês puderem acompanhar um pouquinho aí. Claro que não são todas essas 43 páginas, mas é para vocês entenderem um pouco esse processo. Bom, aqui nós temos uma história clínica de um paciente de 80 anos de idade, casado, procedência de Orqueta, sexo masculino, colônia Iambué, e profissão aposentado. Tá bom. Motivo de consulta, dificuldade respiratória. Preste atenção, tá? Dificuldade respiratória foi o motivo de consulta desse nosso paciente. Antecedentes da enfermidade atual. Os dados aportados pelo paciente merecem relativa fé. A gente botou fé no que ele disse, então, né? Não totalmente, mas a gente acredita. Um quadro de aproximadamente 24 horas de evolução antes do ingresso, que inicia de forma insidiosa, com exacerbação da dísnia, já que apresentava anteriormente a mínimos esforços, manifestando-se esta e até mesmo em repouso. Então, gente, o paciente tem dísnia em repouso. Concomitantemente, ele apresenta dor em punta de costado, do lado direito, tosse seca não produtiva, de predomínio noturno, não emetizante nem cianotizante, e sensação febril não graduada, com escalofrios, sem predomínio de horário, que cede parcialmente com a ingesta de paracetamol. Acompanha o quadro edema de membros inferiores, né? Ascendente, de predomínio vespertino, aumento da circunferência abdominal e sensação de plenitude gástrica e astenia. 6 horas antes do ingresso se agrega dísnia paroxística noturna, motivo pelo qual decide consultar para melhor diagnóstico e tratamento. Nega outros sintomas acompanhantes. Bom,
Se a gente parar para prestar atenção nesse caso clínico, a gente já tem aqui um combo, né? Prof, tudo que a senhora disse aí praticamente já posso dar até então um diagnóstico de insuficiência cardíaca. Posso? Porque aqui a gente observa que o motivo de consulta é esse, né? Que antes era a mínimos esforços e que agora já é incluso em repouso. Só que aqui, gente, ele tem dor em punta de costado, tá? Do lado direito. Ele tem tosse seca não produtiva, de predomínio noturno, não emetizante nem cianotizante. Sensação febril, porque provavelmente, né, não foi graduado, então é só sensação. Com escalafrios, opa, um outro dado importante. Acompanhou o quadro, edema de membros inferiores, né, predomínio vespertino, aumento da circunferência abdominal, isso é um dado importante também, e sensação de plenitude gástrica e astenia. Ok, só que 6 horas antes, olha aqui, a gente tem a disneia paroxística noturna. Até fiz o risco para lá. Com tudo isso aqui que eu falei para vocês agora, nesse exato momento, a gente pode já prever um diagnóstico de insuficiência cardíaca? Já, né, galera? Ele tem critérios aí maiores e menores, então, praticamente, a gente já deu um diagnóstico de insuficiência cardíaca. Mas e se eu falar para vocês que o caso em questão desse nosso paciente, né, ele referiu quadro similar anterior com várias internações nos últimos 5 meses. Só que olha o que chama atenção aqui no antecedentes patológicos pessoais. Esse nosso paciente, ele é conhecido portador de quê? De insuficiência cardíaca congestiva. Incluso esse paciente, ele já está em tratamento com o quê? Com digoxina, que é um dos fármacos prioritários, né? Hipertensão arterial em tratamento que não sabe referir. Nega diabetes, alergia, asma e cirurgia. Uai, professora, aqui a gente vai parar e pensar. Se esse paciente que a senhora está falando aí, ele já tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca, e aí? Qual que é o diagnóstico, então? Ele já tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca. A gente falou, é insuficiência cardíaca. Beleza, mas ele já é diagnosticado, ele já está em tratamento incluso para insuficiência cardíaca. Por isso ele tem todos aqueles sintomas, né? Então, o que a gente vai fazer diagnóstico mais do que ali? Doutora, boa tarde. Fala, meu guri. Não precisa perguntar onde ele trabalhou a vida toda, não? Oi? Não precisa perguntar onde ele trabalhou a vida toda, não? Porque hoje ele está aposentado. Mas aonde ele trabalhou? Pode ser um dado importante, com certeza. Mas o que chama a atenção no antecedente da enfermidade atual? Se ele já é o paciente diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva. O que agregou ao quadro que chama a atenção e faz vocês pensarem em outra coisa? A disneia, ela pode ser já do processo de insuficiência cardíaca congestiva, porque ele já teve disneia paroxística noturna. Então, é um critério maior muito importante. E aí? Vamos raciocinar com a professora aqui? Vou voltar para vocês aqui. Não tomo medicamento? É um fato. Mas e se vocês lembrarem que esse paciente, ele teve dor em ponta de costado direito,
Tosse seca não produtiva e sensação febril com escalafrios. Hã? E aí, muda Ele alguma pode coisa? estar tendo um edema agudo de pulmão? Opa, pode ser um edema agudo de pulmão. Mas é só edema agudo de pulmão? Não, derrame também. Pode ser um derrame. Perfeito. Pode ser de origem infecciosa? Pode, a gente não sabe ainda, né? Pode ser um hidrotórax? Pode. Vamos lá para mais. Vocês entenderam o que eu quis que vocês pensassem junto comigo, né? Vamos lá. Tem mais coisa interessante aqui pelo caminho. Beleza. Hábitos fisiológicos. Alimentares conservados, catarses normal, diurese nictúria e sonho conturbado. Hábitos viciosos. Ele é um ex-tabaquista desde os 2 anos, desde há 2 anos, fumou durante 30 anos, 20 cigarrinhos por dia, bebedor de meio litro de cachaça, 2 vezes por semana, ele bebe meio litro, né? Faz 30 anos. Condição socioeconômica, não vive em hacinamento, vive entre dois, casa com uma peça, um teto de telha, parede de adobe, e conhece o que a gente chama de vinchuga, né? Prof, o que é isso? O que seria vinchuga? Quem sabe o que é vinchuga? Cadê a Mirna? Mirna deve saber. O que é vinchuga, Mirna? Não sabe? Eu também não sabia, não. Eu aprendi lá em PJC. É o famoso parasito lá, o vinchuca, que é o inseto lá do barbeiro, isso, vinchuca. E que alguns lá, eles não falam vinchuca, né? Eles falam... Como é que eles falam? Tem um outro nome lá que eu esqueci também. Tá, conhece lá vinchuca, e que seria aí o nosso Triatoma infestans, ou Triatoma spinolae, que é o nome científico, né, que é o parasitinho. Banho de letrina, água de poço, nega contato com torcedor crônico. É uma informação importante que ele conhece, é uma informação importante por se tratar da parede de adobe. Beleza. Só que, na ectoscopia, o que foi possibilitado? Um paciente masculino de 80 anos de idade, cuja idade cronológica coincide com a biológica. Paciente lúcido, colaborador, ubicado em tempo, espaço e pessoa, adota no leito a posição ortopneica, olha só, interessante, face composta, normolíneo e normossômico. Chama atenção, venoclises no membro superior direito, né, normal, uma cânula nasal e tumoração na região frontal da cabeça. Impressiona ser portador de patologia crônica, porque, claro, né, gente, um paciente com 80 anos de idade, que já é diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva, claro que já tem ali, né, aquela talvez caquexia, que é normal, aquela questão toda. Por isso, impressiona ser portador de patologia crônica. Exame físico. Sinais vitais. PA, 110 por 60, frequência respiratória de 23, pulso 61, frequência cardíaca 63. Ao momento do ingresso, a temperatura estava de 37, tá? Cabeça. Na cabeça, gente, não tinha nada muito que chamasse atenção. Perdão. Normocefálico, só um lipoma que tinha aqui na testa do paciente, na zona frontal, mas nada a declarar, né? Glóbulos oculares simétricos, móveis, esclerótica blanquecina, não tinha icterícia, pupila central, simétrica e reativa, fossa nasal livre e permeável,
Boca, mucosa jugal úmida, com pinças dentárias superiores e inferiores, né? Parcialmente ausente. Língua depapilada. Quando a gente fala assim, eu não sei se vocês já também aprenderam isso, tá bom? Vocês sabem o que significa um paciente com língua depapilada? Né, Mirna? Vivendo e aprendendo, né? Não? Gente, a língua depapilada que eles falam é aquela famosa língua geográfica, sabe? Aqueles pacientes que têm a língua rachada, parece? Que é como se fosse um mapa, você pegasse e observasse um monte de ranhura assim na língua, isso é uma língua depapilada, tá? Ou que tem umas placas mais blanquecinas e tem essas ranhuras juntos, isso é língua depapilada, tá? Famosa língua geográfica, beleza? Pegaram isso aí? Sim? Belezinha. Tá? Então, isso é importante. Ó, uma informação importante, eles fizeram lá todo o processo semiológico e observaram a língua depapilada, né? Bem vermelhada mesmo. Na orelha, viram que o pavilhão auricular é norma implantado, que o conduto auditivo externo é livre, permeável, então nada que chame atenção. No coelho, gente, a inspeção, pelo fato de ser um paciente que já tem um histórico de tempos de insuficiência cardíaca congestiva, viram ingurgitação jugular em 45 graus, a 22 centímetros de água, não se observou tireoides nem tumores, tá? Palpou, não se palpou tireoides, nem nódulos, nem adenopatia. Então, é só mesmo a ingurgitação jugular. Agora, no tórax, olha que interessante. Na inspeção, o paciente ele tem o pectus escavato. Olha como é que é a história. É simétrico, móvel, ele tem respiração torácico-abdominal, não tem tiragem nem retração. Na palpação, a temperatura está conservada durante o exame físico, ele tem a turgência e elasticidade conservada, a expansibilidade diminuída na base do pulmão direito, vibração vocal abolida em hemitórax direito e aumentada em hemitórax esquerdo. Percutimos esse paciente na percussão matidez na base do pulmão direito. Opa! Auscultar, vamos auscultar. Murmúrio vesicular conservado, só que ele tem crepitação na base do pulmão esquerdo. E murmúrio vesicular abolido na base do pulmão direito. Crepitação em campo médio. Aqui, eu tenho afetação em ambos os campos pulmonares, direito e esquerdo, né? Ali vê vibração vocal abolida em hemitórax direito e aumentada em hemitórax esquerdo. Eu tenho murmúrio vesicular conservado com crepitante na base de pulmão esquerdo, porém murmúrio vesicular abolido na base de pulmão direito. Crepitação em campo médio. Minha nossa, o negócio é nível pulmonar mesmo, né? Aparato cardiovascular. A área periférica não foi visualizado, né? Não teve nada a constatar, não ser o edema, que esqueceram de colocar ali. E central, ritmo de extrasístole, né? Duas sístoles, uma sequenciada da outra. R1 e R2 hipofonéticos, sem presença de sopro nem galope. Ok. Abdômen. Famoso abdômen batrácio, a espessa de líquido acítico, que excursiona com movimentos respiratórios. Assimétrico com diateses dos músculos retos, distribuição pilosa normal de acordo com sexo e idade, sem presença de circulação colateral e cicatriz umbilical invertida. Quando palpamos, a temperatura estava conservada, não doloroso, a palpação superficial, mas estava doloroso a palpação profunda, tá? A nível do hipocôndrio direito. Se palpou, gente, o fígado, então esse meu paciente, ele já tinha uma hepatomegalia, ok?
ele também ali diz que quando se palpou o fígado, se palpou 4 travesses de dedo por debaixo do reborde costal. Toquem vocês ali, agora aí, perdão, no reborde costal de vocês, imaginem que o fígado ele está descendido 4 para baixo desse reborde costal. Então, né, é grande. Por isso o paciente tem refluxo hepatojugular positivo. Em abdômen